Olá a todos e a todas, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui virtualmente, ainda mais na companhia de dois queridos e ilustres colegas, que é o Beethoven e o Andrés Nardes. E é uma pena que eu não posso estar pessoalmente aí com vocês, mas vamos lá, né? Nesses tempos a gente tem que se virar da melhor maneira possível. A minha palestra vai ser sobre o famoso, não sei quão famoso, mas a ideia do hiato do arcaico, que foi proposta por eu, né, eu e mais alguns colegas, inclusive o Beethoven, né? Ah, e a gente publicou dois artigos, um em 2005 e outro em 2006, a respeito dessa ideia. E eu vou apresentar a ideia original, né, os resultados originais e o que aconteceu 15 anos depois, né? E o tempo passa bem rápido, né? Os dados que apareceram aí nos últimos 15 anos, se eles suportam ou refutam essa ideia de ato do arcaico, que foi um pouco criticada, ela nunca foi abertamente criticada, mas eu sei que tinha muita gente que não concordava, etc., o que é maravilhoso, né? É muito bom em ciência que as pessoas não concordem com tudo, porque, como diria o Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra, né? Mas, como a gente tem sempre que se ater aos dados empíricos, né, as evidências empíricas, o que elas dizem, né, dos últimos 15 anos. E é isso que eu vou apresentar para vocês, beleza? Bom, aí é claro que vem uma pergunta básica, né? Mas será que as pessoas, o fato do clima ficar mais seco, por exemplo, as pessoas vão todas abandonar uma determinada região? Não era bem essa ideia, né? Não é que as pessoas simplesmente desaparecem, mas é que diminui o sinal arqueológico, né? O que diminui o sinal arqueológico? Quer dizer que as pessoas podem continuar morando numa certa região, só que a produção de sítios arqueológicos, vamos dizer assim, é menor, né? É, que pode inclusive beirar a invisibilidade, né? A gente pode não encontrar sítios arqueológicos numa determinada região, o que não quer dizer que não tivesse ninguém morando lá. Vejam bem que existe uma diferença entre as duas coisas, tá? Mas, de qualquer maneira, seria uma coisa mais ou menos certa é que teria havido uma diminuição da população, mas não necessariamente uma depopulação, né, que simplesmente sumiu todo mundo, tá? Aí alguém pode perguntar, bom, mas a gente tem evidências etnográficas de caçadores-coletores vivendo em climas áridos, semiáridos, tá? Semiáridos, né? Árido, árido mesmo, se você pensar no Saara, né? São grupos pastores, né? Não são caçadores-coletores, né? Eles vivem de camelo, né? Então eles obtêm proteína, por exemplo, dos camelos, né? Então é diferente. Então vamos pensar em caçadores-coletores. A gente tem caçadores-coletores vivendo em climas com pouquíssima água, por exemplo, os Kung do Kalahari, aborígenes australianos que moram, né, na região do Grande Deserto da Austrália, né? Então, clima seco não quer dizer que não tenha gente, tá? Mas aí tem outro porém, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz analogias etnográficas, porque a gente tem que entender por que esses caçadores-coletores estão vivendo nessas condições que nitidamente são mais difíceis para nós como espécie sobreviver, né? Então, se você pega caçadores e coletores modernos, você tem que ver a história deles para entender como eles foram para lá, né? No caso dos Kung San do Kalahari, existem evidências históricas de que eles é, tinham, além de terem contato muito próximo com outros grupos pastoralistas, né, que pastoreiam gado, por exemplo, e que moram nas mediações, né, ou seja, que inclusive eles podem ter passado por etapas onde eles foram pastoralistas e depois voltaram a ser caçadores-coletores, etc., que é uma história complexa, mas o fato de eles estarem cercados de grupos, sejam pastoralistas ou sejam grupos agricultores, faz com que eles fiquem restritos, haja uma circunscrição geográfica.
tá? No caso dos aborígenes australianos, por exemplo, sabe-se que a região costeira, a costa sudeste da Austrália, onde ficam as principais cidades, onde fica Sydney, né, onde fica é, Melbourne, etc. Essas cidades costeiras, essa região costeira, onde você tem uma precipitação, inclusive, muito grande, né, onde você não tem clima semiárido de maneira alguma, tá? Eram as regiões com mais gente, né, e que tem um registro arqueológico, inclusive de sambaquis, né, sítios grandes com grande população e provavelmente população bastante sedentária, tá? Então é possível que grupos de aborígenes tenham sido empurrados para o deserto, tá? Porque essas áreas mais, vamos dizer, amenas, de clima mais ameno, com mais precipitação e com recursos mais abundantes, porque está na costa, né? Já estavam lotadas de gente, né? Então é possível que os grupos tenham sido empurrados para o deserto. Então a gente tem que, né, tomar cuidado com analogias etnográficas, porque o Brasil central do Holoceno Médio poderia ser muito diferente em termos é, demográficos, por exemplo. E os territórios desses caçadores-coletores poderiam ser muito maiores, né? Então, o que, que implica isso? Implica no fato de que esse pessoal, uma vez encontradas condições não consideradas ideais para eles, ou um pouquinho mais complicadas, eles simplesmente mudassem para outra região, mantendo aquela região original dentro do território. Tá? Não quer dizer que você sai e esquece que aquele lugar existe e nunca mais volta. Não. Dentro do ciclo anual de percorrer território, que a gente sabe também etnograficamente que existe, né? Que as populações mantêm territórios enormes, áreas geográficas monstruosas dentro do seu mapa mental, né? E dentro do seu mapa, vamos dizer assim, cultural, né? Do seu mapa social, aquelas regiões são visitadas, se não uma vez por ano, mas visitadas com uma certa frequência por um certo número de pessoas da tribo ou do grupo, né? Não é que todo mundo vai lá, mas sempre tem um certo número de pessoas do grupo que conhece aquela região, então ela continua dentro do território, dentro do imaginário das pessoas, tá? Então isso é uma coisa importante, tá? Então a gente tem que ter uma certa cautela, né, ao falar sobre depopulação, etc. E também tem que, por outro lado, tem que ter uma certa cautela de falar assim, mas calma lá, o pessoal poderia perfeitamente morar num lugar mais seco. Depende, né? Se eles tivessem um plano B melhor do que ficar lá passando, vamos dizer, necessidade, eles simplesmente poderiam, né, fazer isso e mudar de local e continuar numa boa. Por quê? Porque a América do Sul estava ainda provavelmente muito com uma densidade populacional muito menor do que a África ou do que a Austrália, tá? Essa é a ideia, beleza? Passando numa breve revista aqui, a questão da arqueologia na região de Lagoa Santa, para quem não conhece, imagino que muitos de vocês já conheçam, mas eu vou passar rapidamente, né? A gente começa lá com o Peter Lund, né, que escavou os vários abrigos entre 1833 e 1843. Como vocês já devem saber dos simpósios anteriores aí sobre a arqueologia do karst, o Lund foi uma figura muito importante. Ele se correspondia com Darwin, ele tinha acesso ao que era publicado no exterior também, né, por meio de cartas, né, ou por meio do envio de material por parte dos colegas, mas de qualquer maneira era um cara extremamente antenado, né? E depois do trabalho do Lund, houve um certo, já que a gente está falando em atos, né? Houve um certo hiato nos trabalhos em Lagoa Santa, mas durante a primeira metade do século XX, várias missões arqueológicas e paleontológicas aconteceram na região. Depois a gente tem uma missão americana brasileira em 1956, liderada pelo arqueólogo norte-americano Wesley Hurt, com a participação do brasileiro Odemar Blasi. Em
Nos anos 70, a Missão Franco-Brasileira, a famosa Missão Franco-Brasileira, coordenada pela professora Annette Ampère e o marido dela, Joseph Ampère, da qual participou o professor André Proulx. E entre os anos 2001 e 2009, houve os trabalhos do projeto coordenado pelo professor Walter Neves, da USP, e basicamente eu vou me ater a esses trabalhos, nesta apresentação aqui. Os resultados desses trabalhos entre 2001 e 2009 é que são relevantes para a discussão que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Depois disso tem trabalhos mais recentes, tem a continuidade da escavação na Lapa do Santo, tem trabalhos de arqueologia de contrato e etc. Aqui, nesse slide eu apresento um gráfico de barras simplesmente mostrando uma coisa que a gente já sabia desde o começo, que era essa presença de esqueletos humanos que datavam aí de entre 10.000 e 6.500 anos, né? E depois um vazio, onde não existia nenhum esqueleto humano, e depois alguns esqueletos humanos mais recentes, aí datando entre 500 e 2.500 anos, né? Então, já existia uma informação por via das datações em esqueletos que tinha alguma coisa, vamos dizer assim, esquisita no registro de Lagoa Santa, porque não tinha nenhum esqueleto datado desse período aí entre, sei lá, 6.500 e 2.500 anos, né? Que é o que a gente chama genericamente de Holoceno Médio. Tá? Holoceno, para quem não conhece essa terminologia, o Holoceno é esse período em que nós vivemos agora. Ele começa há 12.000 anos atrás, né, e vem até hoje, então são os últimos 12.000 anos, né, e é um período reconhecidamente de clima mais quente em termos globais. Tá? Então, antes do Holoceno, a gente tem o Pleistoceno, que era, via de regra, mais frio do que hoje. Começando as intervenções do projeto do professor Walter Neves, o primeiro sítio que nós escavamos foi a Lapa das Boleiras. Escavamos entre 2000 e 2003, tinham depósitos arqueológicos com 2 metros de espessura, fizemos vários estudos, obtivemos 32 idades radiocarbônicas, né, e das quais 5 em ossos humanos, idades por luminescência, etc. Né, e a idade mais antiga deu 10.150, mais ou menos 130, radiocarbônico, né? Se fosse calibrar isso aí, ia dar lá por volta dos 12.000 anos. E isso quer dizer que é um sítio do início do Holoceno. E depois, aqui eu mostro um aspecto do abrigo, da Lapa das Boleiras. Aqui uma planta do sítio com as quadras escavadas. Mais um aspecto da escavação que foi bem profunda. Deu 2 metros e pouco de profundidade, quase 3, mas o pacote arqueológico mesmo tinha uns 2 metros de profundidade. Essa foto, vocês podem notar que as paredes da escavação estão bem irregulares, mas isso é culpa de uma vaca que caiu dentro da escavação, então estragou um pouquinho as paredes. Aqui um aspecto da estratigrafia que apresenta essa sedimentação superior, né, na parte superior do perfil, vocês podem ver que é bem avermelhado, que são os sedimentos de solo mesmo, né, que entraram no abrigo, e esses sedimentos esbranquiçados, acinzentados no fundo, são cinza de fogueira, basicamente. Aqui as idades obtidas para a Lapa das Boleiras, e aí notem que a maior parte das idades que a gente obteve estão por aí entre 8.000 e 10.000 anos antes do presente, radiocarbônico, né, sem calibrar. Tem uma data sozinha lá em cima de 12.000, atenção, essa data não é arqueológica, é um carvão, mas não estava associado ao material arqueológico, então não levem ela em consideração. Tem uma data de 4.000 e depois vai ter só umas datas de 1.000 anos para cá. Então vocês notem que existe um intervalo aí
entre quase 8.000 anos e 1.500 anos, onde quase não tem datas, né? Tem essa data sozinha de 4.000 anos que a gente até considerou ela como uma data anômala, né? Então, da mesma maneira que os esqueletos mostraram o tal do hiato, nesse sítio de Boleiras também aparentemente existia um hiato. Um outro sítio importante nessa discussão foi a Lapa do Santo, e ela foi escavada entre 2000 e 2009, basicamente durante todo o projeto. É um sítio bastante grande, né, com uma área de 1.300 metros quadrados. Os sedimentos arqueológicos com mais de 4 metros de espessura, que é uma coisa impressionante. E a idade radiocarbônica mais antiga é de 10.490 anos, o que calibrado dá aí seus 12.500 anos, né? Então a idade é um pouquinho mais antiga do que a idade máxima da Lapa das Boleiras. Aqui uma planta da escavação, mostrando em cinza, né, as quadras escavadas. Um aspecto da escavação arqueológica, né, contou com bastante gente, né, muita gente aprendeu a escavar nesse sítio, né. As escavações foram coordenadas pelo Renato Kipnis durante os primeiros anos, e nos últimos anos foi coordenada mais pelo Danilo Bernardo. Aqui também um outro aspecto, dá para ver essa quadra que ela foi escavada bem profundamente. Então a gente tem pelo menos duas quadras que chegaram na base do sítio. E aqui é o mesmo gráfico de plotagem de idades radiocarbônicas, mostrando também esse possível hiato, porque a maior parte das idades está de 8.000 para mais, né? E pouquíssimas idades aí por volta entre 8.000 e 1.000, que seria o Holoceno Médio, incluindo já o Holoceno Tardio, né? Então esse sítio mostrou um padrão bem semelhante ao da Lapa das Boleiras. Nessa altura do campeonato, a gente já estava percebendo que existia esse padrão, e, e um dos sítios que inclusive foi apresentado a nós pelo Beethoven, né? Esse sítio já era conhecido pelo pessoal da FMG, né? O André Prus já tinha feito uma unidade de escavação. O pessoal de grupos de espeleologia já conhecia. E a gente foi visitar, né? Eu, Walter Neves, fomos visitar. E esse sítio lá para Grande de Itaquaraçu, ele tinha uma característica bem interessante. Ele estava na beira do rio Jaboticatubas. Desculpa, do rio Itaquaraçu. E, e esse o fato dele estar ao lado de um rio perene seria um ótimo teste para o nosso modelo inicial. Porque o que a gente estava achando? A gente estava achando que essa ausência de idades no Holoceno Médio, nos sítios que estavam ali no coração do karst, tinha a ver com eventos de seca muito fortes que teriam feito as lagoas secarem, né? Ou serem muito imprevisíveis, né? E, portanto, o pessoal não teria acesso à água. Então, esses abrigos como a Lapa do Santo, Lapa das Boleiras, que estão lá no karst, cuja única fonte de água são as lagoas, eles poderiam ter sido abandonados por esse motivo. Então, nada melhor do que escavar um sítio arqueológico do lado do rio, e um rio provavelmente perene, porque talvez nesse sítio nós encontrássemos o Holoceno Médio inteiro, né? Nós encontrássemos evidências de ocupação humana sem nenhuma interrupção. Então esse foi o objetivo de escavar a Lapa Grande de Itaquaraçu. A logística era um pouco mais complicada, né? A gente teve que deslocar uma equipe para Jaboticatubas, que era outro município, então toda a logística ficou um pouco mais complicada, mas a gente investiu nesse sítio exatamente pela localização dele e porque a gente já tinha essa ideia de possível hiato do arcaico e como testar esse modelo. Então aqui vocês veem o rio Taquaraçu, e do lado direito da foto, nesse paredão de calcário, fica o abrigo.
Aqui uma foto da escavação. A foto está em preto e branco, mas não faz muita diferença, porque o sedimento do sítio é absolutamente cinzento, né, como acontece na Lapa do Santo também, né, e esse cinza todo aí é cinza de fogueira mesmo. Aqui na estratigrafia dá para ver essa cinza toda, os blocos de calcário e espeleotemas que caíram do teto do abrigo. E a estratigrafia desse sítio é um pouco mais rasa, né? Ela não tem nem os 2 metros de boleiras, nem os 4 metros de Lapa do Santo. Ela tem de 80 centímetros a 1 metro no máximo, mas que foi ótimo, porque a gente conseguiu chegar nos níveis do Holoceno inicial com um mínimo com muito menos escavação, né? E obtivemos várias idades para esse sítio também. Aqui nesse gráfico estão as idades para Taquaraçu e vocês notam que a mesma coisa de sempre. Um monte de idades do Holoceno inicial, entre 10.000 e 8.000 radiocarbônico, uma idadezinha sozinha lá por volta de 1.000 anos. Então Taquaraçu é como se fosse a miniatura dos outros sítios, né? Ele tem, ele tem uma acumulação de cinzas menor, é só 1 metro, mas em termos de datas ele é igualzinho aos outros. Então, isso nos levou a ficar meio quebrando a cabeça, né? Então, será que a questão do hiato do arcaico tinha a ver com água? Porque, afinal de contas, Taquaraçu estava do lado do rio, né? E dificilmente esse rio teria secado, né? É um rio de médio porte, ele provavelmente poderia ter ficado um pequeno córrego, mas secar é um pouco demais, né? Então, a gente percebeu que a questão do abandono da região de Lagoa Santa, essa falta de idades no Oceano Médio, talvez tivesse a ver com alguma coisa maior e não uma seca que afetasse diretamente o karst e especificamente as lagoas, né? Poderia ser uma coisa talvez um pouco maior, né? E também tem a questão o viés, né, da gente estar escavando sítios abrigados. Afinal de contas, quem garante que esse pessoal não estava morando a céu aberto, né? Eles deixaram de ocupar os abrigos por algum motivo, poderia ser até um motivo cultural, né? Algum tabu, alguma coisa nova que inventaram, e as pessoas pararam de morar nos abrigos, seria uma possibilidade. Então, nós fizemos duas coisas. Primeiro, um amplo levantamento bibliográfico, vendo o que a gente tinha em termos de datas para sítios a céu aberto, né, pegando o Brasil Central inteiro. E também investimos na escavação de sítios a céu aberto na própria região de Lagoa Santa. O resultado desse levantamento, né, redundou num estudo que foi publicado então, em 2005, com 436 idades, tanto de radiocarbono como de luminescência, 19 sítios arqueológicos que foram ocupados ao longo do Holoceno, onde a gente poderia ter uma boa ideia de padrões de abandono, retorno, etc. E 31 estudos paleoambientais. Aqui nesse mapa, espero que esteja visível aí para vocês, mas mostram os pontos com os estudos paleoambientais e os sítios arqueológicos. De qualquer modo, né, o estudo está publicado e tem acesso livre, vocês podem procurar o artigo na minha página do Academia EDU, ResearchGate, qualquer coisa assim. Se alguém tiver dificuldade é só entrar em contato que eu mando o artigo lá, os mapas estão melhores, né? Mas essa é a ideia, né? Foram vários estudos paleoambientais, vários sítios arqueológicos. E o que os resultados mostraram é que a maioria dos abrigos apresentava hiatos na ocupação. Esses hiatos geralmente ocorriam no Holoceno Médio, ali por volta de 5.000 anos. Mas eles nem sempre estavam no mesmo intervalo cronológico. Então, aqui nessa figura, essas barras mostram os intervalos de não ocupação dos abrigos, tá? Então vocês notem que ali embaixo, né, vai de zero, que é o atual, né, o período atual,
até 10.000 na direita, né? Se vocês pegarem ali entre 4 e 6 mil, né? 4.000 e 6.000, ou seja, 5.000, há 5.000 anos atrás, nenhum desses sítios tinha idades. Ou seja, nenhum desses sítios parecia ter sido ocupado por volta de 5.000 anos atrás, o que é uma coisa bem impressionante. E os sítios a céu aberto, né? Nós partimos de um princípio, né? De um pressuposto, né? De que as, a quantidade de idades, de datas de carvão que você obtém numa determinada área, ela é proporcional ao número de pessoas que estava produzindo esses carvões. Então, assim, a gente usa as datas como um indicador de frequência de ocupação humana, tá? Essa é uma abordagem usada mundialmente, né? Ela pode ter problemas, pode, mas já fizeram alguns testes em regiões arqueologicamente bem conhecidas e parece que esse pressuposto funciona, tá? Então mas é um pressuposto, tá? A gente parte do princípio que quanto mais datas caindo num certo intervalo de tempo, mais gente está morando ali durante esse intervalo de tempo. Então, para o Brasil Central, as idades obtidas para esses sítios a céu aberto parecem, né, corroborar os padrões que a gente observou nos abrigos. Por que isso? Né? Porque, como vocês podem ver aqui no gráfico, um gráfico, uma curva bimodal, ou seja, tem um pico de idades obtidas lá por volta de 7.500, 8.000 anos, e depois tem um segundo pico que é mais recente, que tem a ver já com as ocupações ceramistas, tá? E lá por volta de 4.500, 5.000 anos, vocês notem que a quantidade de idades obtidas é mínima. Então, se a gente pegar esse gráfico de frequência de idades e usar ele como um indicador de população, o que salta à vista é que você teria uma diminuição considerável de população por volta de 5.000 anos, né, ocupando essas áreas. Essa é a ideia. Nós fizemos também uma comparação para sítios a céu aberto no que a gente chamou de Brasil Meridional, que seria basicamente o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que a gente percebeu com os dados disponíveis, pelo menos para a época, é que não existem evidências de átodo arcaico nessa região sulina, tá? Então, a frequência de datas sugere um equilíbrio na população humana até aproximadamente 2.500 anos antes do presente e depois um estouro, né, um aumento na população. Como vocês podem observar aqui nesse gráfico, né? Como o número de idades é menor para esses estados sulinos do que para os estados do Brasil Central, vocês podem notar que existem algumas ausências de idades ali, por volta de 7.500 e 8.000, por exemplo, tem zero idades. Mas isso não dá para saber se era um problema do tamanho da amostra, né, ou se existe algum hiato. Mas a gente partiu do princípio de que provavelmente não existe hiato, que você tem uma flutuação ali que vem, né, do início do Oligoceno, né, e mais ou menos se mantém constante até uns 2.500 anos e depois a curva sobe rapidamente, né, com esse pico de idades aí por volta de 500 anos antes do presente, que é, como todos sabemos, quando chegam os europeus e as populações indígenas são severamente afetadas, tá? Então, o padrão de idades para o Brasil Meridional e para o Brasil Central parece ser bem diferente. Aqui nesse mapa foi a área proposta para esse hiato do arcaico, né, uma área grande, 920 mil quilômetros quadrados, basicamente o tamanho de vários países da Europa. E aí se colocaram essas perguntas, né? O que significa esses padrões? Né? Então, a principal hipótese é que o abandono das regiões estaria relacionado a condições ambientais. Então, a gente pensou no clima, né, especificamente na disponibilidade hídrica, que seria uma explicação plausível, mas isso teria que ser visto, né, em comparação com os dados paleoambientais, né, porque se a gente pensa que isso tem uma assinatura climática,
vamos testar os dados paleoambientais. Então, esse é um modelinho básico e clássico de teste de hipótese, né? Se não existisse nenhuma correlação com nenhum padrão climático, aí você passa para outro tipo de explicação. Por exemplo, explicações chamadas internalistas, né? Aquelas que são relacionadas ao âmbito só da cultura, sem levar em consideração o ambiente, tá? Então a gente estava pensando numa explicação mais externalista, né? Que ah, esses padrões eram o resultado de uma interação entre cultura e ambiente, onde o ambiente, longe de determinar, né, as características culturais, ele pode influenciar na tomada de decisões das populações, tá? Essa é a ideia. Muito bem. E o que, que a gente achou de dados paleoambientais sobre o Brasil Central é que, de maneira geral, parecia haver uma boa concordância entre os dados arqueológicos e paleoambientais. Isso tanto pela frequência de carvão nos sedimentos, que são indícios de períodos de maior seca, onde você tem mais queimadas no cerrado, queimadas naturais, né? Episódios de seca em lagos, as frequências dos taxa arbóreos, né? As frequências de pólen, né? Pólen de árvore, pólen de gramínea e coisas assim. E todos esses dados apontavam para condições mais secas no Oceano Médio, né? Depois de um Holoceno inicial relativamente mais úmido, ou seja, quando pensando na região de Lagoa Santa especificamente, o pessoal teria chegado na região com um clima mais úmido e no Holoceno Médio esse clima tenderia a mais seco, né? Essa foi o que os dados mostraram para a gente, o que aparentemente estava acontecendo. No caso dos dados paleoambientais para o Brasil meridional, incluindo aí o estado de São Paulo, também vimos uma boa correlação, tá? Porque a vegetação de campos durante a maior parte do Holoceno sugeria condições climáticas mais secas e frias, tá? E isso talvez tivesse ligado a uma provável densidade humana relativamente baixa, mas sem grandes quedas na população. E o clima foi ficando mais brando nos últimos 2.500 anos, o que coincidia com o aumento das frequências de idades arqueológicas. Então, enquanto que para o Brasil Central a gente tinha uma boa correlação, porque parecia, né, que no Oceano Médio teria havido mais seca e aí você diminui a população. No Brasil Meridional, mesma coisa, uma boa correlação, porque aparentemente não havia grandes diferenças ambientais ao longo do Holoceno, e depois no Holoceno final, um aumento de precipitação e aí um aumento de população. Um ano depois, num artigo de 2006, nós ampliamos a base de dados e colocamos dados do Chile e da Argentina. E aqui é um panorama, resumindo tudo, né? As conclusões que a gente chegou há 15 anos atrás, né? Que existiria uma correlação entre o abandono de regiões e eventos de seca, né? Que foi reconhecida em ambientes marginais, né? E aí a gente entende como ambientes marginais o deserto de Atacama no Chile, né? Mas que a gente estava mostrando que ocorreu em ambientes que não podiam ser considerados marginais, né? Que é as terras altas do Brasil, né? Então, ah, outra, outra conclusão foi que os abrigos rochosos no Brasil Central apresentavam sinais de terem sido abandonados no Oceano Médio. Os sítios a céu aberto do Brasil Central também apresentavam esses padrões de declínio de frequência no Oceano Médio. E a gente não observou os mesmos padrões em regiões que não estavam sujeitas às flutuações tão drásticas, né? O que sugeria então um forte componente ambiental por trás desses padrões todos. Então, aqui na figura, resumindo isso, esses dados aí do artigo de 2006 seriam, aqui em vermelho, as manchas mostrando locais na América do Sul onde a gente teria hiatos no registro arqueológico, né, hiatos relacionados ao Holoceno Médio, que seria a região, além do Brasil Central, a região dos Pampas, região de Mendoza, na Argentina, e o deserto de Atacama, no Chile. Bom, e em termos do que aconteceu nos últimos 15 anos, né? De 2005, 2006 para cá, é que houve um aumento
significativo, né? Especialmente por conta da arqueologia de contrato. O número de sítios e o número de idades disponível aumentou muito, né? E com isso, por exemplo, se no nosso artigo original nós tínhamos 488 idades para o Brasil Central, agora, pelo menos no último levantamento que eu tenho aqui, a gente está com 753 idades. Então, houve um aumento de 54% no número de idades, né? Que é, né, espetacular. E para o Brasil Meridional, de 306 idades que a gente tinha originalmente, agora a gente tem 537, ou seja, teve um aumento de 75% nas idades. Então, dá para perceber se aquela ideia original se mantém ou não, porque afinal de contas o volume de dados aumentou muito. E também nesse interim, mais de 60 estudos paleoambientais foram publicados, cobrindo essa parte leste da América do Sul, que a gente chama de Brasil. Tá? Então, notem que a gente tinha 31 estudos paleoambientais, agora a gente tem mais de 60, né? Então, isso dá uma diferença monstruosa, tá? O que que muda no modelo, né? O que que a gente pode perceber que muda no modelo, tá? Primeiro que quando o que a gente falava antes era um possível aumento da estação seca. Essa era a ideia para a Lagoa Santa, né? Um aumento da estação seca que seria suficiente para fazer as lagoas secarem, né? E o pessoal ficar sem água disponível de maneira fácil durante a maior parte do ano, o que seria um ótimo motivo para você abandonar os abrigos, né? Depois, isso não se verificou porque a gente encontrou sítios a céu aberto que também estavam abandonados e também estavam perto do Rio das Velhas, que provavelmente nunca secou. A gente tinha a Lapa de Itaquaraçu, que também estava perto do rio e nunca secou, então beleza. Então essa ideia de aumento da estação seca, ela meio que foi por água abaixo, tá? Outra coisa que não batia é que a gente não tem evidências. É difícil pensar, não é que a gente não tem evidências, é difícil pensar em que você tenha um aumento de estação seca que dure tanto tempo, né? Porque a gente sabe que as mudanças climáticas no Holoceno, elas foram meio que constantes, né? Então, difícil pensar que você tem um período que vai de 8.000 até 1.000, né? 7.000 anos de seca, né? Isso é um pouquinho inviável, tá? Em 2009, ou seja, né, 3 anos depois da gente publicar o artigo, saiu um artigo muito importante do professor Paulo de Oliveira, que hoje está no Instituto de Geociências da USP, e de um então aluno dele, né, o Rassa, e os dois estudaram os testemunhos de tradagem, né, de duas lagoas, a Lagoa dos Mares e a Lagoa dos Olhos, aí na região de Lagoa Santa. E eles não encontraram nenhum indício de que as lagoas tivessem secado no Holoceno Médio, né? Poxa, se a gente está falando da própria região de Lagoa Santa, onde a gente estava defendendo, né, que a estação seca, que as estações secas deveriam ter sido maiores, etc e tal. E aí, onde a gente não tem datas arqueológicas e justo nessa região eles não encontram evidência de seca nos lagos, né? Então, calma lá, vamos pensar o que está acontecendo. Bom, uma coisa importante que apareceu nesse artigo, né, do Oliveira e do Rassa, é que apesar de não haver evidências de secura, ou seja, hiatos na sedimentação dos lagos que sugerissem que eles ficaram totalmente secos, tinha um outro dado muito interessante: forte oscilação em diversos taxa florísticos, né? Na hora que eles analisaram o perfil
do testemunho lá do furo que eles fizeram nas lagoas, justo no Holoceno Médio aparecia uma forte variação das espécies que apareciam, tá? E essa forte variação, eles colocam no artigo deles, tá? Sugere um clima instável no Holoceno Médio, com períodos de chuva forte seguidos por longos períodos de seca de forma irregular. E essa é a pegadinha da história. Essa é a pegadinha porque ah, humanos ou qualquer outro animal, né? Animais de uma maneira geral se adaptam às situações, ou podem se adaptar, têm o potencial para se adaptar às situações ambientais, desde que elas sejam previsíveis, né? E essa é a palavra-chave, tá? Você, né, especialmente humanos, né? Eles se adaptam em qualquer ambiente, a gente sabe disso, etc e tal, né? Porém, a previsibilidade de recursos é indispensável para sua sobrevivência anual, né? O extremo, o Ártico, ele é habitável, ele é habitado pelos esquimós, porque os esquimós sabem que em determinada época do ano vai ter o recurso X, na outra época do ano vai ter o recurso Y, então, ou seja, vai ter foca numa certa estação, vai ter narval em outra certa estação, etc e tal, tá? Mesmo que você não vá para um ambiente tão rigoroso, né, a previsibilidade é muito importante, porque você está lidando com recursos que precisam estar distribuídos de maneira previsível ao longo do ano. Você não tem geladeira, né? Na maior parte das vezes você não tem meios de armazenar comida por muitos meses, né? Então a previsibilidade ela é indispensável, tá? Então não tem problema que o ambiente seja muito seco. Se ele for sempre muito seco, você vai acabar percebendo aonde você vai encontrar recursos X, Y, Z, que épocas do ano que eles vão mais ou menos se alternar, né? De maneira que você consiga passar o ano, né, suprindo as suas necessidades, tá? Se isso for imprevisível, aí o cenário muda totalmente, tá? E esse é o ponto, tá? Em 2013, eu publiquei dois capítulos de livro onde eu já coloquei essa ideia, né? Levando em consideração os dados do Oliveira e do Raça de 2009, ficou para mim bem claro que o mais importante nessa história não é seca ou não seca, e sim as variações anuais ou decadais, né, em termos de décadas, né, essas variações climáticas que podem fazer com que você tenha 3 anos de chuva abundante e depois um ano de seca desgraçada, depois mais um ano de chuva abundante, depois mais 5 anos de seca desgraçada, depois mais 7 anos de chuva abundante, mais 3 anos de seca desgraçada em seguida. Ou seja, você vai fazer o que ali? Né? Essa é a ideia, tá? Você não consegue, você não acumula os 5 anos de chuva abundante, né? Não vão te servir para você acumular comida nos próximos 3 anos de seca, né? Então, não adianta nada, tá? Se a gente ainda por cima levar em consideração uma coisa importante em termos dos paleoíndios de Lagoa Santa, que é aquela alta taxa de cáries que as populações de Lagoa Santa apresentam, lá por volta de 12% de cáries, que é uma taxa de cáries elevadíssima em termos de caçadores-coletores, o que sugere que esse pessoal de Lagoa Santa estava ingerindo carboidratos de monte. O que sugere então que os recursos vegetais eram muito importantes para eles. A equação, o modelinho fecha, né? Por quê? Porque se grande parte da sua dieta é baseada em vegetais, né, a caça, tudo bem, a caça está lá, os animais de cerrado, eles são muito resilientes, etc. A densidade deles pode diminuir, claro, mas eles conseguem se manter em anos de seca, etc. Né? Todos os animais de cerrado são muito resilientes. Mas se
se a maior parte, ou grande parte da sua dieta vem de vegetais, né, aí a coisa pode mudar de figura. Você pode ser mais dependente ainda da previsibilidade climática do que se você fosse totalmente ou quase totalmente dependente só de caça. Tá? Porque as plantas vão sofrer muito mais com esses déficits hídricos ou com essa, vamos dizer, variabilidade climática muito rápida ou imprevisibilidade climática. Tá? Então, nosso estado atual do conhecimento, a gente está aqui com 1.290 idades para o Brasil, 753 para o Brasil Central, 537 para o Sul e Sudeste, mais idades que estão chegando, a gente vai ampliar isso para outras regiões, né? Pantanal, Amazônia. E, e o que tá perceptível até agora é que os padrões se mantêm, né? Ah, esse aporte enorme de dados novos continuam mostrando uma certa bimodalidade em alguns locais, especialmente para o Brasil Central. Mas é claro que quando você começa a refinar, você consegue quebrar esses padrões, né, e perceber que, por exemplo, para Minas Gerais, né, você tem uma certa dança das cadeiras. Né? Você tem regiões que são depopuladas, né? Ou seja, você tem uma diminuição da população, tá? Depopulado não é o termo certo, né? Não são vazias, mas você tem uma diminuição da população nessas áreas e, por exemplo, em Lagoa Santa, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que essa área fica com menos idades, para o norte de Minas você começa a ter idades, né? O que sugere que esteja havendo uma certa dança das cadeiras, né? As pessoas estão, como esperado, como previsível, né? As pessoas estão saindo de regiões e indo para outras, tá? E eu acho que, né, a gente ainda está trabalhando no artigo, né? Eu não consigo falar para vocês, né, tudo que não é que eu não queira, eu realmente não consigo, tá? A gente ainda está fazendo essas análises, né? Mas já essa de Minas Gerais, por exemplo, já é um dado que apareceu, né? Dá para perceber esse pessoal, né? Agora, isso ainda precisa casar direito, né, com a análise dos líticos para ver se a gente está realmente falando de populações aparentadas ou não, tá? Mas mesmo que a gente não saiba exatamente para onde foi o pessoal de Lagoa Santa, porque eles podem ter ido, sei lá, pro Espírito Santo, por exemplo. Né? E a gente não tem muitos dados do Espírito Santo, então isso vai ficar faltando. Mas alguém foi para o norte de Minas, né, nesse período. Então sugere que no Holoceno Médio, enquanto Lagoa Santa estava sendo esvaziada, né, alguma população de algum outro lugar do Brasil, ou talvez a própria população de Lagoa Santa, novamente, a gente precisa de, né, comparar os líticos, né, para fazer essa inferência, mas foi para o norte de Minas. Né? Então, Lagoa Santa depopulada no Holoceno Médio, o norte de Minas populado no Holoceno Médio. Tá? Então, isso é muito bacana. Né? Então, algumas áreas elas vão ter idades do Holoceno Médio, né? E provavelmente porque elas serviram como uma espécie de refúgio. Tá? Essa é a ideia básica. Tá? Falando dessa ideia de... Eu tinha comentado anteriormente, né? Que as pessoas, ao saírem de uma certa local, isso quer dizer que elas mudam o foco geográfico de atividade, tá? Não quer dizer que elas esqueçam ou percam, entre aspas, aquele território, abandonem aquele território, tá? E o melhor exemplo disso vem de Lagoa Santa, tá? Eu vou mostrar um gráfico aqui que são todas as idades de abrigos de Lagoa Santa, que são 107 idades obtidas tanto pelo projeto Origens do professor Walter Neves como de projetos anteriores. E aí vocês podem ver uma coisa muito interessante. Por exemplo, então aqui um gráfico, pegando essas idades todas, o padrão dos 3 sítios, lá Lapa do Santo, Boleiras e Taquaraçu, está aqui de novo.
né? É um monte de sítios entre 10 mil e pouquinho até um pouco menos de que 8 mil. Uma idade sozinha em 6 mil, e essa idade sozinha em 6 mil a gente até sabe qual é. É uma datação em osso de um indivíduo da Lapa do Santo e que tem grande chance de estar contaminada. Então eu nem levarei ela em consideração, mas vamos deixar ela aí, tá? E depois um monte de datas ali perto de 4 mil anos, tá? Entre 4.200 e 3.800. E depois lá embaixo as idades por volta de 1000 e as bem recentes, tá? É, em 2017, eu e outros colegas fizemos uma análise estatística das camadas da Lapa do Santo que eram originadas, né, que foram depositadas aí nesse período mais antigo, entre 10 e 8 mil, né? Então os líticos dessas camadas foram comparados com os líticos dessa camadinha mais recente aí de 4.200 e 3.800. E o que a gente descobriu? Não existe diferença estatística entre os líticos. Ou seja, basicamente eram os mesmos líticos. E não só os mesmos líticos, como os mesmos animais sendo caçados e as mesmas ferramentas de osso sendo feitas, tá? Isso quer dizer o que, provavelmente? Na verdade, eu não consigo outra explicação para isso, a não ser o fato de que o pessoal ocupou a região de Lagoa Santa entre 10 mil e 8 mil anos, abandonou a região e voltou depois por volta de 4.200, ficando até 3.800. O que esse dado mostra para a gente, né, na minha opinião e de alguns colegas, é que a região ali central de Lagoa Santa, especificamente na Lapa do Santo, que é o maior sítio onde tem uma ocupação mais densa, ela foi abandonada, né, mas o pessoal sabia que aquele lugar existia. Provavelmente eles se mudaram para algum lugar, vamos dizer que eles foram para o norte de Minas, vamos chutar, né, que eles foram para o norte de Minas, mas a região ali de Lagoa Santa continuava dentro do imaginário, dentro do conhecimento tradicional daquela população, a ponto deles voltarem para a região, provavelmente quando as condições climáticas ficaram estáveis de novo, tá? Isso é uma coisa bem impressionante, porque a gente tem uma questão de continuidade temporal monstruosa, mas isso aí seria um assunto para uma outra palestra. Com isso, a gente percebeu então que existiam dois hiatos para a Lagoa Santa, né? E isso aparece quando você tem um maior refinamento dos dados, você começa a perceber coisas mais refinadas dentro de um padrão inicial, tá? Então o padrão inicial era de um hiato só, e agora ficou claro que na verdade são dois hiatos, né? Um hiato entre 8.160 calibrado e 5.300, que é um hiato com duração de 2.860 anos, uma reocupação da área com continuidade cultural, né? É o mesmo pessoal que volta, né? Entre 5.300 calibrado e 4.000, ou seja, é uma reocupação da área ali, né? Da Lapa do Santo ali, durante 1.300 anos, e depois esse pessoal nunca mais volta, tá? A gente tem um novo hiato entre 4.000 e 1.240, com duração de 2.760 anos, mas depois quem volta não é o pessoal de Lagoa Santa, não são os paleoíndios de Lagoa Santa, tá? É um outro pessoal. Por fim, uma coisa muito bacana que aconteceu é que em 2019 agora saiu um artigo que basicamente reforçou muito, né, essa nossa, não só a ideia de ato do arcaico ou de diminuição de população, né, como a ideia da variabilidade climática ser o ponto mais importante, tá? E não necessariamente seca, tá? E esse artigo é do Philip Harris e do Manuel Arroyo Calim, saiu na Science Scientific Reports, e é um artigo que mostra
para a América do Sul inteira, né, um banco de dados da América do Sul inteira, mostrando a famosa curva bimodal, tá? Então, esse é um padrão muito grande, tá? Uma escala né, continental, mas ele mostra a diminuição do número de idades e, portanto, né, utilizando daquele pressuposto que o número de idades tem a ver com população, mostra uma diminuição na população em termos gerais para a América do Sul durante o Holoceno Médio. Tá? Então esse é um fator muito importante. E, novamente, se esse é o padrão geral, e eu vou mostrar aqui uma figura para vocês do artigo, se esse é um padrão geral, claro que quando você estuda regiões específicas mais a fundo, você vai ver outros padrões que são, por exemplo, não, na minha região, a região que eu estudo no Holoceno Médio estava cheio de gente. Maravilha, faz parte, essa é a ideia, tá? As pessoas estavam indo de um lugar para o outro, tá? Mas no geral, no padrão geral, em termos de América do Sul, eles perceberam essa depressão, né, no número de idades, o que para nós foi maravilhoso, né, porque basicamente fortaleceu o nosso modelo. Eu vou mostrar a figura para vocês. Então aqui só mostrando o título do artigo, né, Riris e Arroyo Calim 2019, vocês podem ir atrás disso. E aqui é uma figura do artigo deles, mostrando ali em as áreas da América do Sul onde tem maior concentração de sítios. B, o gráfico de barras com as idades, vocês veem lá bonitinho, né? Por volta de 5.000 anos é onde você tem uma depressão, né? Onde você tem menos idades. E em C, uma curva de probabilidade de idades radiocarbônicas em preto, né? Que é a curva obtida, versus que seria de se esperar um modelo de crescimento populacional, né, exponencial normal. Então, o que mostra esse gráfico C é que no início do Holoceno você tem mais gente do que o esperado, porque a curva preta está acima da linha vermelha tracejada, e que no Holoceno Médio você tem menos gente do que o esperado, tá? E o que eu achei muito interessante nesse gráfico, que os autores, na verdade, eles nem exploraram isso, mas para mim isso é ótimo, porque mostra que por volta de 12.000 anos ali, tinha mais gente na paisagem do que esperado, né? Isso para mim são ótimas notícias também, né? Porque eu sou partidário do modelo que o povoamento das Américas é bem anterior a 15.000 anos, né? Então, o fato de você ter mais gente na paisagem há 12.000 anos do que o esperado bate perfeitamente com a ideia de que, na verdade, já tinha gente aqui nas Américas há muito mais tempo do que alguns modelos mais tradicionais sugerem. Tá? Bom, eu espero que tenha sido claro, mas o bacana de ser um vídeo é que se vocês não entenderem alguma parte, vocês podem parar o vídeo, voltar, etc. Essa acho que é a vantagem do vídeo, né? Mas estou mais do que disponível para tirar dúvidas. Anotem aí suas dúvidas, qualquer coisa que não tenha ficado clara. Nos vemos então na sexta-feira e estou muito animado para participar aí do simpósio. Estou muito feliz mesmo. Ainda mais nesse tempo de quarentena, né? Que fica tudo um pouquinho mais solitário, né? É sempre bom aí ter uma interação com o pessoal e poder tirar dúvidas e tal. Estou muito, muito, muito feliz com isso. E novamente eu reitero meus agradecimentos para a Rosângela Albano, para o Márcio, né, todo o pessoal que está fazendo aí sendo responsável pela elaboração do simpósio de arqueologia no Karst. Meu grande abraço, salve para o Beethoven, para o Andrei e é isso aí. Estamos juntos nessa. Um abraço, obrigado.